Mas eles utilizaram algo que por si só já é contraditório. Eu vou dizer por qual razão. Eu não estou acusando o governo de ser criminoso. Longe Jamais disso. passaria pela nossa cabeça, mas por um dado muito simples. Se porventura o interesse fosse de combater o crime organizado, as primeiras ações seriam admitir a transparência em todos os atos que estão acontecendo, questionar a legalidade, a legitimidade e se haveria ou não alguma questão de responsabilidade de um juiz do STF se encontrar com o presidente da República no Palácio do Planalto. E, além disso, eles admitiriam que todos os atos que estão sendo feitos para blindar aqueles indivíduos que estão sendo acusados dos maiores desvios e escândalos de corrupção da história do Brasil, dentre eles o Borcaro, dentre eles o caso do Banco Master, deveriam ser investigados sem nenhuma interferência por parte de qualquer ministro que seja. Dentre eles, aquilo que o Toffoli fez. Olha, qual era a grande imagem que passou pela minha cabeça quando o Toffoli manda levar lacrado para o STF. Ali a primeira coisa, eu não quero que ninguém mexa, nós é que vamos mexer, podendo toda a possibilidade de haver desvios, haver invasões, além do que ficou claro também que a própria Polícia Federal já está começando a ter as suas defecções, tal qual está acontecendo essas defecções dentro do COAF e dentro dos demais institutos, entidades voltadas para o serviço de inteligência. Veja, o COAF é inteligência. Sim. O COAF tem a obrigação de fazer as investigações que sejam suspeitas. E o que foi feito agora em relação ao COAF? Não pode fazer qualquer coisa. O COAF está impedido. Além disso, quando viram que eles não poderiam fazer, então quem vazou? Porque isso é uma questão de sigilo funcional, o que já está errado também. Porque ali já tem defecções. Aí ficamos com a questão do Lula. O Lula simplesmente disse, não, nós estamos fazendo isso para combater o crime organizado. Se ele quiser combater o crime organizado, ele tem que definir algumas coisas. Dentre elas, que o crime organizado não é só o narcotráfico, o crime organizado tem relacionamento com o narcotráfico, que é um crime organizado também, mas está inserido nas estruturas administrativas do Estado brasileiro. E se ele quiser realmente combater, não é nem a questão do tempo que ele tem, é que ele tem que fazer a abertura e ter transparência absoluta do que ele está fazendo. Aí é que estaria a ação. E aí eu questionaria de todas as formas o que o ministro foi fazer lá. Ora, o ministro não tem que estar conversando com o presidente da República, exceto se eles vão resolver questões que possam incidir sobre os elementos que são envolvidos e fazem parte das suas famílias. E, para mim, o que é tão ruim quanto isso? Fazer um planejamento estratégico para ações que vão ser utilizadas ao longo de 2026, porque eles estão preocupados com a eleição, cassação de ministros e a possibilidade de ter um Senado majoritariamente de indivíduos que se dizem de direita e que a gente espera que possa atuar como tal para criar um verdadeiro sistema de pesos e contrapesos. Para mim, isso por si só já demandaria que no Senado eles estivessem solicitando uma apuração para mais uma entrada com o impeachment do Alexandre de Moraes. Ele praticamente deu a resposta para o Lula, que é aquilo que a gente já estava refletindo aqui. Ora, se o Lula quiser derrotar o crime organizado, para começar, ele tem que trazer a transparência e punir todos os indivíduos que estão no governo. Talvez ele, na prerrogativa que ele tem de ser presidente da República, ele poderia colocar a algema em si próprio e ir caminhando, se porventura chegar nele. Mas não acredito que é o que ele quer. No caso do Bukele, é maravilhoso por qual razão? Porque o Bukele, a sua origem foi de um partido de esquerda, ou de centro-esquerda. Mas ele entendeu o processo, porque ele viu que já estava no fundo do poço. El Salvador tem tinha as piores gangues que existiam no mundo. Eram as mais violentas, mais corruptas. Para que tenham noção, uma das principais gangues que tinha, que não era salvadorense em si, mas era de salvadorenhos nos Estados Unidos, que é a Mara Salvatrucha, a forma de entrada nessa gangue se dava por um homicídio que o indivíduo tinha que cometer com qualquer pessoa que encontrasse na rua, para mostrar que ele tinha frieza para matar qualquer indivíduo que necessário fosse. Então, quando você olha, e eles eram vinculados para proteger os salvadorenhos que iam para os Estados Unidos, e aí avançou. Mas isso é uma máfia que está nos Estados Unidos, que trabalhava uma gangue que vivia nos Estados Unidos, que trabalhava com as gangues de El Salvador, que atravessavam imigrantes para lá e controlavam não apenas segmentos territoriais usando a violência, mas controlavam os crimes nas suas mais várias expressões. O que o Bukele falou? Isso já penetrou no Estado. Eu não tenho mais como resolver esse problema se não seja com o uso da força. É o fundo do poço, e desse fundo do poço aparou um cara que, quando começou, ele dizia: a gente tem que verificar quais são as razões que levam essa garotada para o crime organizado, para as gangues, quer que seja. Mas tem um detalhe.
Isso só não basta. Não tem. Eu tenho que começar dando a pancada. E a pancada foi, criou um presídio, encarcerou todo mundo, organizou, reaparelhou a polícia, reaparelhou as forças de segurança e deu uma lógica, dizendo assim, se combate o crime, punindo o crime, porque a punição do crime não é para vingar, é aquilo que a sociologia sempre falou. Você não pune um criminoso para ter vingança ou para produzir a justiça. Você pune um criminoso para acenar para a sociedade que aqueles valores que o criminoso está desrespeitando são os valores que garantem a sociedade. Por isso a gente não pode mais mudar, é uma reconstrução de valores. Aí o sucesso dele e o que ele falou, se não combate ou se não resolver o problema, é porque não quer. Ele praticamente deu a resposta daquilo que nós não podemos falar aqui, senão a gente pode ser preso. A gente não pode chegar, uma pessoa passou perto da casa em que o Lula estava, gritou, se manifestou falando sobre a idoneidade moral dele. Essa pessoa veio uma ordem do STF que essa pessoa tinha que ser investigada ou presa. Então, imagina, ele falou aquilo que nós queremos falar de uma maneira bem elegante, inclusive.